Preparem-se para a história agora. É muito Meu bacana. Deus. Ó, a primeira colocação é que eu vou ter que contar essa história depois de a última vez que eu morri. E se alguém aqui conhece alguém que já morreu, me apresenta, porque eu quero um parceiro. Não é fato. Então é assim, eu venho aqui para contar para vocês de uma história de vida dos últimos e de um período de 4 anos. Eles se compõem de 2012 a 2014. Foram 6 no total para a cura da doença que eu adquiri. Eu me descobri com uma doença chamada hepatite C, que todo mundo deve conhecer. Óbvio, né? Levanta a mão aí todo mundo que conhece. Porra, nossa, que legal. Eu adoro o público que conhece hepatite C. Portanto, hepatite C é uma doença crônica e que mata e que, ao contrário de vocês, 100 milhões de pessoas no mundo não conhecem. 3 milhões de brasileiros, 3 milhões de brasileiros não conhecem e não sabem que estão infectados de hepatite C. Eu era um desses. Não sabendo, amanheci com uma cólica horrorosa num belo dia, e dessa cólica me levou para um gastroenterologista, e quando cheguei lá ele me deu a dica de que pela cor, pelo olho, por todas as características que eu tinha, eu deveria ter a hepatite C, me pediu uns exames e eu comecei a me preocupar, porque eu estava no interior, em São Roque, e em São Roque não tem um laboratório de alta precisão e de tanta rapidez como os que tem em São Paulo. Mas naquele dia, o cara conseguiu um resultado em 3 horas dos meus exames. Aí eu comecei a achar que tinha alguma coisa séria no que ele estava vendo. 3 horas depois, ele me identificou e disse, não, você tem alto grau de hepatite C e provavelmente ele já afetou com muita gravidade o seu fígado, nós não vamos poder tratar aqui, e começou o poder da colaboração. Eu estava lá dentro de uma cidadezinha pequena que não tinha como me atender, e dali ele bateu um telefone e começou a descobrir pessoas que podiam me ajudar, e eu também comecei a procurar pessoas que podiam me ajudar, e comecei a encontrar anjos. Eu gostei que a gente viu aqui asas, a gente viu aqui pessoas falando de amor o tempo todo, e é disso que eu vou falar. A partir de um determinado momento, eu comecei a passar por hospitais. Eu fui enviado aqui para a doutora Arnaldo, o Emílio Ribas. O Emílio Ribas me recebeu. E no dia que eu, de novo, percebi que estava com alguma coisa muito séria, porque na hora que me recebeu, quando eu cheguei na porta do hospital, todo mundo sabia meu nome. Eu nunca tinha estado no Emílio Ribas. Mas, ao chegar no Emílio Ribas, o porteiro falou, seu Alexandre? Falei, cacete, vai ser problema. Mas, ok. 4 horas e meia depois, eu tinha um outro diagnóstico. E aí um diagnóstico preciso, porque o Emílio Ribas detecta com precisão as doenças crônicas, como AIDS e hepatite C, entre outras. E o diagnóstico foi, você tem fibrose no fígado, necrose, putrefação do fígado e 3 nódulos de câncer. Divertidíssimo, porque a segunda frase dele foi, precisamos encontrar um fígado em 7 dias. Então, é raciocinar a partir de um ponto de vista de 7 dias, porque senão morre. E aí eu comecei uma batalha, que foi a primeira delas, foi saber onde é que encontrava órgão. Aí eu comecei a pensar pela primeira vez sobre doação de órgão. E o que é doação de órgão? Doar. O que eu tinha feito até então em relação a isso? Muito pouco. Eu tinha trabalhado todo o tempo e 49 anos da minha vida por mim. E muito pouco me lembrei de dar. E naquele dia eu percebi que se eu pudesse, e com a própria arrogância de cada um de nós, que eu queria comprar e não tinha para comprar. Não se compra órgão no país. Então eu descobri que eu precisava de alguém que pudesse me dar. Fui ver o que é isso e dar. Quem ama dá, né? É muito importante que a gente pense o tempo todo, porque quando você pensa na doença, quando você pensa
numa provável morte, numa coisa de doação, coisa que eu duvido que a gente tenha refletido e falado sobre isso, e para se tornar um doador de órgãos, é preciso que você fale. Eu quero saber aqui, quantos de vocês conversou naturalmente em casa sobre doação de órgãos? Sobre você morrer e emprestar o seu órgão? Um monte de gente, mas um monte de gente não. Fica essa reflexão. Por que você não falou sobre isso? Porque é preciso que você fale sobre isso com a sua família, porque falar de doação de órgãos não é falar de morte, é falar de vida. É falar de dar, é falar de amor, é falar de continuidade de vida. E a gente quer continuar. Eu queria continuar. Os meus 7 dias, aquilo era uma quarta-feira, e eu passei a trabalhar com o que eu tinha a meu favor. Eu não posso fazer nada, aquelas equipes poderiam. Ali eu fui para o Emílio Ribas, do Emílio Ribas eu fui para o CRT, Centro de Referência e Treinamento, Poder da Colaboração. Aquela equipe que me recebeu viu que ali ele tinha que detectar e não podia fazer mais nada. Me mandou para um centro de reabilitação, chama CRT, para tentar a cura da hepatite C com remédios. 4 meses depois não funcionou, eles me disseram, não tem jeito, explodiu o seu fígado, agora nós vamos ter que te mandar para a fila de transplantes. Aí eu fui para um terceiro hospital, o Hospital São Paulo, onde fiquei numa fila, Poder de Colaboração. Tinham 382 pessoas na fila, no corredor do hospital para ser atendida. Eu era o número 152, leito 152. Era eu, o chão e mais 300 pessoas. Não estava nem preocupado, nessa altura, com quem ia me doar. Eu estava, naquele momento, preocupado como é que eu ia resolver a questão daqueles meus dias no chão vermelho daquele hospital. Todo mundo, e a dor de todo mundo é maior que a sua. Sempre é. E naquela noite eu percebi que eu tinha um problema, mas eu não conseguia dormir, porque todas aquelas outras pessoas tinham problemas maiores do que o meu. E nenhum de nós dormiu. E o corpo colaborador do hospital, não podendo atender aquelas pessoas a contento, porque é maior a demanda do que o que se pode fazer, também não podia atender a gente. Então, nós não só estávamos com dor, não só estávamos morrendo, mas também não estávamos conseguindo dormir e conviver um com o outro com essas dores. Na segunda noite, eu achei que eu podia colaborar de alguma maneira, promovendo alguma coisa que tirasse o foco das nossas dores. E me lembrei que eu podia promover um futebol entre nós, de madrugada, porque plantonista, médico, enfermeiro, depois das 10, dorme. E nós no corredor. Precisava de uma bola. Tínhamos 360 pessoas jogadas no chão, com meias, porque era frio, inverno, e todo mundo tinha meia. A gente foi recolhendo meia de cada um, fizemos uma bola. Essa bola fedia, horroroso, era horroroso. Mas é bom, porque para um bom bate-bola, ninguém quer ficar com a bola, né? A boa notícia é que nenhum de nós estava bem, estava todo mundo debilitado, então pouco conseguíamos acertar a bola. Aí fizemos um timinho, que era variado, timinho. Tínhamos um problema, porque entre nós tinha um perneta. Por que a gente vai fazer com perneta? Ele não vai poder jogar? Bom, vamos fazer o seguinte, já que estamos todos debilitados, o perneta é o goleiro. Truque, não pode pegar com a mão. Então, tínhamos o perneta na porta da UTI, porta de entrada, perneta. Ele era um verdadeiro saci. Então, ele pulava para um lado, pulava para o outro, e nós fizemos um jogo de futebol maravilhoso, que durou a madrugada inteira. E, na manhã seguinte, o corpo hospitalar funcionou, porque todos nós dormíamos com um sorriso na ponta da boca, exaustos da madrugada de futebol. Tinha para todo mundo, tinha a louca, inclusive, tinha a louca que era linda, assim, aquele cabelo todo assim, ela achava que tinha pulgas no cabelo, ela passava a noite inteira catando pulga, né? Resolvemos que ela era a mamãe sacode, porque ela estava amarrada, então ela não podia jogar, mas ela podia ser a mamãe sacode, a torcida. Foi bárbaro, gente. Então, esse foi um primeiro momento de compartilhar colaboração
para um melhor entendimento. De manhã, o corpo hospitalar funcionava, a gente dormia, todo mundo foi melhor atendido e toda madrugada rolou um futebol. Isso comecei a aprender que alegria cura, que compartilhar alegria cura e que tira do foco. Então, muito bem. Dias depois eu fui carregado desse hospital porque apareceu um anjo. E aí apareceu um anjo que me disse, olha, eu tenho um lugar lá no Einstein que tem um programa no Albert Einstein. Pô, não posso, eu já tinha gasto todo o meu dinheiro. Lá no Einstein tem um programa, bárbaro, que você pode ser atendido por lá pelo SUS. Pô, que loucura, já acabou. Mas, enfim, eu fui para o Einstein, passei 3 anos lá, fiz 4 anos internado no hospital, 21 comas, 11 cirurgias e sobrevivo com 3 transplantes. Doação. 3 pessoas doaram seus corpos para que eu pudesse sobreviver. E essas pessoas renascer comigo. E daí, mais do que isso, houve um corpo de colaboração de anjos, de pessoas que oraram, de médicos da minha equipe. Essas pessoas não vai dar nem tempo, vou sair correndo aqui, mas o papo era, tem um filme bacana, dá para mostrar 1 minuto? E aí eu entrei numa jornada e eu tive que largar tudo. Vai. No dia que eu descobri um diagnóstico de hepatite C fulminante. Meu ritmo de vida antes era completamente o workaholic. Meta, trabalho e dinheiro. Foram 4 anos internado em um hospital, 3 transplantes, 21 comas. Você recebe um telefonema e são 4 horas para aquele órgão estar dentro do meu corpo. É uma agilidade absurda. O sistema é um sistema muito bem montado. Eu não tenho mais tempo a perder. A morte passou a ser para mim sinônimo de vida. Um único doador salva 10 vidas. O tempo que me sobrou para dividir essa história e levar essa história para tentar ajudar 41 mil pessoas que estão hoje nas filas, morrendo. Delas, 21 mil são crianças. 21 mil. Eu fui adotado e fiz um projeto, eu colaborei para que pudesse nascer um projeto com as principais companhias aéreas brasileiras, junto à ABAR, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas. Então, a Azul, a Avianca, a Gol e a Latam me levam na jornada Asas do Bem pelo Brasil inteiro, para que a gente possa replicar, criar novas pessoas que possam pensar com novos projetos, numa maneira de acabar com essa fila. Gente, é uma fila muito fácil de pensar. Você precisa falar com a sua família sobre doação de órgãos para que eles saibam que você é doador de órgãos. Então, assim, só uma prática rápida. Para você que não falou, ou para você que já falou, fala aí para o seu vizinho, avisa ele que você é doador de órgãos. Avisa, por favor, que é para ele avisar a sua família. Porque se acontecer alguma coisa, avisa a sua família. Avisa aí, por favor, para o seu amigo. Avisa ele. Conversem sobre isso em casa. Porque a soma é muito simples. Uma doação salva 8. E se a gente tem 41 mil pessoas, a conta é fácil. Com 4 mil pessoas, a gente acaba com a fila. 4 mil pessoas, a gente acaba com a fila. Pelo amor de Deus, vocês podem fazer muito mais sobre isso. E eu estou aqui para pedir mais do que isso. Vocês que são pensadores, vocês que são influenciadores, vocês que são alguém e anjos ocultos que podem nos ajudar, pensem em projetos, em alguma outra forma de resolver essa fila e que pode salvar, como eu fui salvo por 3 doações. Obrigado. Ó, para não dizer...
É preciso só mostrar essas fotos para que vocês saibam. Aqui foi o começo disso. Eu era amarelinho. Eu chamo do Chapadão do Tracolimos. Em 2009 foi minha fase Chico Xavier. Eu já tinha barriga d'água, 18 litros de água por semana, e 35 quilos. Então eu não conseguia me segurar. Aqui é quando eu fiquei velhinho, o último dia e a última foto que tem antes do dia da minha morte. E depois eu passei por uma loja Havan e pude fazer pude comemorar. Obrigado. Pena que não dá tempo, né? Falar mais, tem tanta coisa. Tem um livro depois para vocês verem, mas olha, assim, de cara eu quero pedir, pelo amor de Deus, um tempinho para dizer muito obrigado, muito obrigado. As empresas entraram nessa minha história e me cederam essas viagens de graça. Eu viajo o país inteiro para falar de amor. A gente começou aqui à noite para falar de amor. E eu prometi a Deus no dia que morri, porque no dia que morri raciocinei como morto. Passei 3 dias raciocinando como morto. Divertidíssimo raciocinar como morto. Não, é divertidíssimo mesmo. Até porque você descobre tudo que vão falar de você depois que você morrer, porque eu ouvia tudo. Não, é sério, parece um stand-up isso aqui. Mas é verdade. E aí no dia que de fato eu acessei o outro lado, tive um insight. Devo estar diante de Deus. Aí joguei a isca. Falei, cara, devo estar diante de você. E se estou diante de você, você é Deus. E se há alguma coisa que eu quero fazer na vida, é voltar para falar de amor. Eu já sabia que ele gostava desse texto. E aí, 3 horas... Não, maldoso, né? Mas eu aproveitei a deixa e falei com o cara. Me dei bem. Ele me deixou para voltar a falar de amor e esses são os contatos para a gente poder ir lá falar de amor com vocês também. Obrigado.